jogador de seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, que faz várias funções, que vai dar um mecanismo ali de mudança para o Tite até dentro da partida. Se ele quiser utilizar o De La Cruz como meio ofensivo, ele consegue. Se ele quiser utilizar o De La Cruz como meia para apoiar mais a parte defensiva, ele consegue. Ah, eu quero botar um ponta para fazer uma dobradinha lá na direita. Você consegue. Então é um jogador completo, um jogador pronto aí. E acho que o Flamengo foi muito bem, um investimento muito bem feito num cara que vai dar o ganho técnico e pode ainda dar um ganho de revenda. Acredito muito mais no ganho técnico, o que é importante para o Flamengo, porque tem suas contas organizadas. Tá cheio disso, tá com as canjicas de fora aí, né, Vene? Pô, baita reforço, cara. Um reforço, assim, e foi presente de Natal, né? Porque ele foi anunciado praticamente ali no Natal. Um bom reforço. E eu vejo muito torcedor reclamando, só veio um. Só veio um. Veio simplesmente o melhor jogador do futebol sul-americano até o momento, que pode fazer várias funções no meio de campo. Então eu acho que esse só um é, assim, uma cobrança exagerada do torcedor. É um presente de Natal que o Vene foi aquele povo que dá o presente e quer contar antes? Vou te dar um presente. Isso que é? Ó, eu não vou falar, é de comer. Não é. Vene tá embrulhando esse presente desde setembro. O Vene... Isso é verdade. Ele comprou, aí ele falou, agora eu vou ver o papel do presente. Agora eu vou ver o laço. Amarrou, chegou em dezembro. Exatamente isso. Ô, Vene, quer dizer que os dirigentes do Flamengo vão para a Espanha tentar a contratação do Luiz Henrique? Pois é, eles embarcaram ontem, mas não é só tentar a contratação do Luiz Henrique. Eles vão ficar em... Eles chegaram primeiro em Portugal. Não, acho que não, né? Tá. Flamengo, acho que não, né? Albergue não, deve ser um melhor hotel lá. Eles compram até a mala grande, né? É isso, exatamente, para trazer reforço de peso. Mas eles foram, desembarcaram em Portugal, depois eles vão à Espanha conversar pessoalmente com o Betis para tentar finalizar a contratação do atacante Luiz Henrique. Mas o grande ponto é o seguinte, eles não vão tentar só o Luiz Henrique. Eles estão indo à Europa, eles têm outros nomes mapeados. Se você me perguntar quais nomes são esses, eu ainda não descobri, senão eu já teria noticiado. Você não disse? Ainda não. Mas tem gente. o Vina também, que é o lateral esquerdo que eles também estão tentando. E digo mais, eu acho que o Vina está mais próximo que o Luiz Henrique Sério, na contratação. Se eu tivesse que fazer um termômetro aí, acho que o Vina é uma contratação mais fácil de se fazer do que a do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é uma negociação extremamente difícil. Acho até, isso não é informação, acho até que a questão do Luiz Henrique pode ser uma cortina de fumaça para eles tentarem um outro jogador. E quando eles vão à Europa assim, dificilmente eles voltam sem contratação. Conhecendo a diretoria do Flamengo, muito difícil. Eu só me lembro uma vez que isso aconteceu, quando eles foram tentar contratar aquele atacante italiano. Balotelli. Que de fato eles não conseguiram e aí voltaram de mãos abanando. Mas fora isso, é muito difícil esses dois dirigentes irem para lá e não voltarem com ninguém. Ô, Vene, mas eu posso fazer uma pergunta pro Pedrosa antes de chamar um outro drone? Ô, Pedrosa, se tivesse que escolher só um, o rubro-negro, o Vina e o Luiz Henrique, pensando no plantel do Flamengo, que ele mais precisa de posição, quem você escolheria? O Vina. Porque eu acho o Ayrton Lucas um excelente lateral, tá? Ele é muito bom lateral. Mas eu acho que o Vina ainda elevaria esse nível da lateral esquerda do Flamengo. O Vina é um jogador provado aqui no futebol brasileiro, campeão pelo Palmeiras, foi para a Europa jogando num grande time, então isso ganha uma experiência, um entendimento tático diferente. Eu acho que ele é o melhor jogador do que ele estava aqui no Palmeiras, por exemplo, não porque ele era ruim, mas porque ele só ganhou, ele só elevou o patamar dele. E tem características diferentes do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um cara que muitas vezes pode jogar como ala, é também uma grande opção pro Tite. Mas eu acho que o Vina chegaria para ser titular pela característica dele. Agora, eu vou bater aqui de novo, vou frisar aqui de novo que, para mim, no mapeamento de mercado, o Flamengo tinha que buscar um lateral direito. Eu entendo que o Tite confia no Varela, confia no Wesley, tem ainda o Mateuzinho correndo por fora, mas o Flamengo, do tamanho que é o Flamengo, com o investimento que tem o Flamengo, tinha que buscar um lateral direito, como está buscando um lateral esquerdo do tamanho do Vina. Porque a lateral direita, para mim, é uma deficiência do Flamengo. Ô, Vene, o Flamengo desistiu oficialmente da contratação do Evander? Desistiu e eu vou explicar o porquê. Diferentemente das outras negociações, Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique são negociações extremamente difíceis. No caso do Evander, o Flamengo entende que não terá sucesso. Então não quer mais, entre aspas, perder tempo tentando essa contratação. A proposta foi feita, proposta recusada pelos americanos, e os americanos falaram, nem adianta, a gente não vai negociar o Evander por nenhum valor. E aí o Flamengo, beleza, virou e falou, então tá bom, então a gente está fora da negociação. Nesse momento o Flamengo não tenta mais o meia Evander. É aquele Evander que era do Vasco, que era muito Vasco, que nasceu no Vasco, estudou na escola do Vasco. Tudo isso aí. O pai dele trabalhava também no Vasco? O pai dele é empresário dele, né? É um grande empresário, isso. inclusive é ainda, eu acho que empresário do Wagner Love. Então tem uma facilidade aí com a diretoria do Flamengo muito grande.
O Evander é um bom jogador, já falei isso aqui. No Vasco da Gama, o maior problema dele era a intensidade. Não sei se ele corrigiu isso, porque confesso que não assisti o Evander na Dinamarca e nem na MLS, com frequência para poder falar embasado. Mas tecnicamente tem um excelente chute de fora da área, é um bom meio-campo. Técnica mesmo, ele tem. A questão é, ele tem intensidade para jogar com a camisa do Flamengo? Para você fazer um investimento de... Pô, o Flamengo ia pagar cerca de 50 milhões para ele. Será que vale para esse jogador que não vai ser titular no Flamengo? Eu acho que não. Está na hora de falar do Botafogo? Ai, gente, vocês não... E Spindel viajaram para a Europa, vão para vários lugares, né? São várias paradas. Vamos começar pelo Luiz Henrique, que a gente até comentou bastante na enquete. Duarte, vou começar por você. 18 milhões de euros, aproximadamente 96 milhões de reais. O Igor estava falando ali na enquete que não vem para ser titular, vem para brigar por posição. Por toda essa grana, vale o investimento aí para brigar por posição? Ele é um jovem que quando saiu do Fluminense ele saiu muito bem, né? Tanto que despertou o interesse do futebol espanhol. Enfim, como na própria reportagem a gente viu, voltou a ser titular no final de semana, isso é bom para ele. Enfim, é um jogador que tem uma bagagem muito boa, um jogador jovem. Eu acho que ele vindo para o Flamengo, por esse valor, acredito eu, que não vem para ser reserva, né? Vem para ser titular. Mas eu acho que das contratações, uma das melhores que aconteceu para o Flamengo foi essa renovação do Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique, ano passado, voltou muito bem quando voltou para o time do Flamengo, fez atuações muito importantes na equipe rubro-negra. Eu acho que é importante. Agora, de todas as contratações, Luiz Henrique, Vinha e o o Ortiz, né? O Léo Ortiz, perdão, o zagueiro do Bragantino, acho que seriam 3 excepcionais contratações. E o Flamengo ficaria com uma equipe realmente bem recheada aí para a disputa ao longo de todo o ano. Ô, Dorileu, o Luiz Henrique, 23 anos, mas também está sendo monitorado pelo Corinthians, né? Tem interesse no jogador, o time paulista. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão apostando no olho, por isso já pegaram um avião para ir até lá falar com ele. Mas será que não quer ficar na Europa? Eu acho que para o jogador que sai do Brasil como promessa, é vendido para a Europa, sempre a intenção é não bater e voltar, né? Para não ficar com essa marca de, não deu certo e voltou. Então, acho que, no primeiro momento, o objetivo do Luiz Henrique seria até continuar na Europa mesmo. Mas aí ele tem que pesar qual time da Europa, qual liga. Vale a pena ficar, talvez, num time não tão atraente, numa liga não tão legal, ao invés de retornar ao Brasil para defender um grande clube como o Flamengo, como o Corinthians, clubes que vão brigar por títulos. Então, isso que ele tem que pesar. Mas o Luiz Henrique, chegando ao Flamengo realmente por esse valor, seria complicado colocar que ele brigaria por vaga no time. Mas eu acho um valor alto para um jogador, assim, olhando para o futebol do Luiz Henrique, eu não acho que ele chega como titular absoluto, até porque hoje você olha para o elenco do Flamengo, é difícil você trazer um jogador que chega como titular absoluto, porque a concorrência é muito grande. O Bruno Spindel até falou que teve jogador que correu, né? O Bruno Spindel estava falando de maneira delicada, né? Que é difícil no elenco tão qualificado quanto o Flamengo, convencer alguns jogadores que são bons, mas às vezes ficam com receio de não serem titulares. E aí o Braz já falou, teve um que correu recentemente, foi inclusive. Foi indireta para o Scarpa? Muita gente associou ao Scarpa. E faria até certo sentido, né? Porque o Scarpa negociou com o Flamengo, negociou com o Atlético, acabou fechando com o Atlético. Hoje, né? Lá no Galo. Está sendo apresentado hoje e lá ele vai ser titular, sem sombra de dúvidas. No Flamengo talvez não fosse. Com a Arrascaeta, com De La Cruz, com Gerson. Então, às vezes, o lado ruim de ter um elenco tão bom assim, talvez seja isso. Você não consegue trazer alguns jogadores que preferem ser protagonistas em outros lugares. E o Luiz Henrique pode estar nessa dúvida também. Se ele tiver uma proposta igual do Corinthians à do Flamengo, ele pode talvez pesar isso. No Corinthians eu vou ser titular, no Flamengo talvez eu não seja. Enfim, tem muitas vertentes aí, muitas questões nesse negócio que a gente vai esperar. Nas próximas semanas deve ter novidade, né? Braz lá na Europa, o Spindel. No olho fica mais fácil de resolver, fica mais rápido. E a torcida do Flamengo que está ansiosa aí por reforços, deve ter novidade. Pode pesar, Tati, falar. Pode pesar para o Luiz Henrique a participação na Libertadores. Também. Porque o Flamengo já tem a participação garantida na Libertadores, né? O Corinthians não vai disputar a Libertadores. Então isso aí pode pesar favorável para a equipe rubro-negra. Vamos ver, porque os dirigentes de Flamengo e Corinthians nessa janela estão se estranhando bastante aí. Teve o caso do Gabigol, agora na briga também pelo Luiz Henrique. Mas o Flamengo está interessado em reforçar a lateral esquerda também. Isso já foi comentado. O Bruno Spindel e o Marcos Braz falaram em entrevista coletiva abertamente que estão em negociação com o Matias Vinha, que está na Roma, ex-Palmeiras, lateral esquerdo. A oferta do Flamengo é de 6 milhões de euros. A Roma quer cerca de 10 milhões
da mesma moeda. Vinha é um jogador fundamental, né? Principalmente Filipe Luís saiu, Ayrton Lucas é o dono da lateral esquerda. E aí, o que você acha, Duarte? Eu acho que é um excepcional reforço. E o Roma está vivendo um momento turbulento. A qualquer momento, inclusive a imprensa italiana hoje revela que o Mourinho, que é o técnico da Roma, pode ser demitido, porque os últimos resultados não têm sido bons. Então a Roma está vivendo um momento um pouco conturbado. Então pode ser o momento ideal para o Flamengo chegar e conseguir trazer até por um valor um pouco mais abaixo do que aquilo que a Roma pediu inicialmente. Eu acho que é um ótimo reforço. O Flamengo. Eu, enquanto dirigente de um clube, eu gostaria de ter um grande jogador, pelo menos 2 grandes jogadores em cada uma das posições. Se você perde o seu titular, você tem um reserva que você não vai sentir tanto. Pode ser que o seu titular tenha mais qualidade. Mas aquele reserva que vai entrar, que é o teu reserva imediato, não vai deixar cair a peteca tanto, entendeu? Então eu acho que é muito importante isso. Então o Vinha seria esse tipo de jogador. O Ayrton Lucas, também um jogador que é nível de seleção brasileira, foi convocado para a seleção já. Com o Vinha, com um jogador também com a qualidade que ele tem de seleção uruguaia também, eu acho que seria muito importante. Ficaria muito bem o time do Flamengo servido com ele. Dorileus, com o Vinha chegando, se tudo der certo nessa viagem, o Ayrton Lucas, você acredita que seria ali um sinal de saída ou os dois disputam posição? Acho que os dois disputam posição. O Ayrton Lucas, no ano passado, começou muito bem, foi para a seleção brasileira, depois da convocação teve uma queda, chegou a ser criticado, o Filipe Luís entrou em alguns momentos. Eu acho que é justamente por isso que é importante ter um jogador do nível do Vinha no elenco, porque no momento que o Ayrton Lucas não estiver tão bem, você consegue revezar, colocar o Vinha e estimular a competitividade entre os dois, cada vez os dois buscando um nível mais alto. Isso ajuda no elenco, ajuda no desempenho. Eu estava pensando aqui, o Duarte falou sobre seleção brasileira, seleção uruguaia. Mesmo com 2 jogadores dessa qualidade, o Flamengo corre o risco, se trouxer mesmo o Vinha, de não ter nenhum nem outro durante o Brasileirão, durante a Copa América, né? Ah, é? E isso é algo que o Flamengo está sofrendo não só nessa posição, como nas outras. O meio-campo inteiro do Flamengo, por exemplo, pode estar na Copa América. O Garco iria ou não para a seleção, mas pode estar. Então, para mais assim, é bom, por um lado, é bacana. Por um lado é bom porque você tem jogadores de seleção no seu time, por outro, você pode sofrer. E tem que reclamar com quem aprova, faz o calendário. Os clubes aprovaram esse calendário, né? Então... Olha, a torcida do Flamengo está clamando, pedindo nas redes sociais, sabe? Quando a torcida entra na jogada, buscando ali tentar ajudar numa contratação, geralmente dá certo. O Thiago Alcântara, do Liverpool, 33 anos, fim de contrato, um pedido do técnico Tite. Será que o Braz e o Spindel, nessa viagem, vão aproveitar para poder ir lá conversar, fim de contrato, já pode assinar com outro clube, né? E aí, Igor? Olha, eu acho que Bom nome? Bom, ótimo nome. Se viesse o Flamengo, a gente falou sobre a qualidade do meio de campo, mas ele chegaria como titular. Teria que tirar alguém daí, o Gerson, o De La Cruz, um desses, Pulgar, para colocar o Thiago Alcântara. Mas o Thiago Alcântara não é um jogador veterano, ele tem 32 ou 33 anos, 33, ainda não está naquele final de carreira, 36, 37. Então, eu acho que seria a negociação mais difícil por conta disso. Eu não vejo o Thiago Alcântara, saindo do Liverpool para jogar no futebol brasileiro agora. Se o Flamengo conseguir, seria incrível, mas eu acho uma negociação muito difícil. Duarte, quem sai do time, hein, pro Alcântara jogar? Poxa, você jogou essa no meu colo? É difícil, é complicado. Mais experiente. Eu tirei do Igor, que está na rua, na reportagem, para ele não precisar passar por isso. Eu acho que ele tem... Aonde ele vai jogar, eu não sei. Nem que ele vai jogar de goleiro, mas ele tem que jogar nesse time, sem dúvida nenhuma. Pela qualidade, pela experiência que ele tem, embora não seja ainda um jogador velho, mas a experiência dele em termos de futebol europeu e no melhor campeonato, na minha opinião, realmente a Premier League. Eu consideraria a Premier League, o Campeonato Brasileiro, os 2 melhores campeonatos em termos de dificuldade. Mais difíceis, né? Mais difíceis, né? Porque você nunca sabe quem é que pode chegar lá. Normalmente a gente tem visto nos últimos anos o City sempre estando na frente, sendo campeão, mas a gente vê um equilíbrio muito grande. E de repente nas últimas rodadas é que um time consegue deslanchar, mas o equilíbrio é sempre muito grande. Então essa experiência que ele tem de Premier League, de Champions League, de campeonatos importantíssimos como existem, né, na Europa, eu acho que isso vai trazer um upgrade muito grande para o time do Flamengo. E ele entraria ali naquele meio campo. Aonde? Se primeiro volante, se segundo volante, se terceiro homem de meio campo. Então, ainda sobre isso, para ele entrar, vai ter que tirar os pontas. E aí? O Tite é um pedido do Tite. É uma contratação pedido do Tite. O Tite está pedindo, ele que deu um jeito. Tirar os pontas. Mas eu acho que o Flamengo, o De La Cruz já jogou como um meia aberto, o Gerson já jogou como um meia aberto também.
O Arrascaeta já jogou, embora não seja a posição favorita dele, a principal posição dele. Então eu acho que você pode jogar não com pontas, mas com meias abertos, como o Everton Ribeiro foi durante muito tempo. O Everton Ribeiro nunca foi um ponta, mas sempre foi um meia que jogava pela direita, canhoto, cortando para dentro. Então você pode ter o De La Cruz de um lado, o Gerson do outro e encaixar o Thiago Maia no meio. O Johnny tá tentando botar a gente na furada aqui pra tirar alguém do meio campo, mas a gente vai encaixar todo mundo no time, Johnny. Não tem Boa jeito. sorte pro Tite, vai precisar. Ainda falando de meio de campo, Gabriel Pires, né? Jogou no Botafogo no ano passado, pertence ao Benfica, foi oferecido ao Fluminense e agora está se oferecendo para o Flamengo também. Gabriel Pires me parece um pouco desesperado, né? Para voltar para o futebol brasileiro. Bom nome, Duarte. É um bom jogador, o Benfica, ele, quando chegou para o Benfica, depois ele foi contratado, eu acho que ele estava no Resende ainda, quando ele foi para o Benfica, né? Ele chegou bem no Benfica, ele começou bem, as primeiras participações dele foram boas, depois ele teve uma queda. Eu acho que ele no Botafogo ano passado, ele oscilou, teve alguns jogos que ele foi muito bem, outros jogos ele teve alguma queda, até alguns torcedores o criticavam ao longo dos jogos, mas acho que é um bom jogador. Não é jogador para ser titular, minha opinião. É um jogador para compor o elenco, mas é um bom jogador de compor elenco, não para ser titular nesse elenco do Flamengo. Dorileu concorda, não vem para ser titular, se vier, né? É apenas está sendo oferecido à diretoria do Flamengo. O que você pensa do jogador? Não ficou no Botafogo justamente porque o John Textor queria dar uma renovada no elenco, já que o Botafogo terminou o ano se decepcionando aí com o Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que não só isso, Tati, mas também o custo-benefício.